Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Vamos que os estudos não podem parar. Graças a Deus, Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Paramos na pergunta 228 do Livro dos Espíritos. Muito interessante essa parte do capítulo que fala da vida espírita. Anteriormente, no vídeo anterior, nós falamos e conceituamos e explicamos os espíritos errantes. Espero que não tenha havido dúvida quanto a esse termo, que significa o período em que o espírito está aguardando uma próxima reencarnação, que é o período da erraticidade ou o espírito errante. Vamos retomar na pergunta 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Ele está querendo se referir o espírito ao desencarnar. Quando ele desencarna, pergunta 228, eles conservam algumas das paixões humanas? Então, para que não haja, que o nosso pensamento não vague para coisas sobrenaturais e extraordinárias, eu costumo fazer analogias que trazem, essas analogias trazem para a gente, para perto da gente, o nosso cotidiano, e com isso você consegue fazer um paralelo com o mundo espiritual. Pensa assim, você aqui na Terra, nós conhecemos muitas pessoas, nós que somos ignorantes e atrasados. Quando nós entramos em conflito com alguém, com um semelhante nosso, uma briga de família, um colega, no cotidiano, na rua, no trânsito, na amizade, num relacionamento, num negócio, numa sociedade, quando você entra em conflito com alguém e você está certo ou está errado, não importa. Isso gera um mal-estar, não gera? Você se mostra quem você é. Quando as pessoas pisam no seu calo, você mostra quem você é. Repara nas pessoas. As pessoas falam daquilo que está cheio o coração. Daí você tem uma percepção que tipo de espírito que ele é. E esses conflitos que nós temos no cotidiano, na nossa vida, traz sentimentos ruins, contrários a virtudes, sentimentos de ódio, de ira, de rancor, de fofoca, de querer o outro mal, de falar mal do outro, dá desejo de vingança. Alguns falam, tomara que você morra, não é assim? Aqui, no mundo material, é assim, porque somos atrasados. E aí, Daniel, por que você está falando isso? Porque vocês acreditam que quando desencarna, alguma transformação acontece com a gente? Quando há o desencarne, você acha que a gente conserva as paixões humanas? Claro, claro que sim. Com certeza absoluta. Por que a gente conserva as paixões humanas? Porque nós somos inferiores. Nós, ao desencarnarmos, não nos transformamos em nada que não somos. Nós levamos para o mundo espiritual as experiências vividas aqui nessa encarnação atual, mas estamos arrastando com o nosso espírito todas as experiências reencarnatórias de vidas sucessivas e passadas. Talvez nós não sabemos, mas nós tenhamos reencarnado 1000 vezes errando. Então a gente leva conosco as nossas boas experiências, mas também a gente leva conosco as paixões humanas. Ninguém ao desencarnar vira anjo, querubim, serafim. Não, ao contrário disso. Os espíritos elevados, sim, quando eles deixam a carne, a matéria, eles deixam para lá as suas paixões, o período, e só guarda as coisas do bem. Agora, os espíritos inferiores conservam exatamente os vícios da matéria ou as paixões humanas que carregaram durante a vida terrena. Pois não seria de outra forma. Nós evoluímos gradualmente e não vamos acreditar que, ao desencarnar, a gente se transforma em alguma coisa que não é. Pelo contrário, livres da carne, a gente vai se mostrar no plano espiritual como verdadeiramente somos. Tem uma frase que fala que a dor que mais agonia no plano espiritual é de não ter feito todo o bem que se podia. Ao desencarnarmos, nós vamos ficar envergonhados das nossas atitudes e do tempo perdido aqui na Terra, na carne. 229 nos traz a seguinte pergunta: por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Acabei de falar que aqui na vida terrena nós encontramos pessoas muito vaidosas, muito egoístas,
muito apegadas às paixões humanas, ao materialismo, à avareza exacerbada, exagerada, uma avareza excessiva, o apego ao dinheiro. Como eu disse, o dinheiro é um perigo, é uma prova muito grande. E essas pessoas, vocês acreditam que essas pessoas, ao desencarnar, elas vão se mudar ou vão se transformar? Acreditas que ao deixá-la perderão esses defeitos? De forma alguma. Após a partida, essas pessoas enraizadas nas paixões, elas carregam consigo uma atmosfera pesada que guarda todas essas coisas más, pois o espírito está inteiramente desprendido e vem à tona o que ele é verdadeiramente. Algumas pessoas vão falar: nossa, Daniel, eu vi um espírito escuro, eu vi um espírito trevoso. Você está vendo essa atmosfera que rodeia ele, que carrega ele. Por isso que um espírito bom, evoluído, é um espírito de luz, que cega a gente, às vezes, de tanta luz, de tanta bondade, de tanta hierarquia moral. Enquanto os espíritos com atmosfera mais enraizada não conseguem brilhar. São quase que uma velinha querendo apagar. E essa atmosfera, ela envolve esses espíritos. E às vezes esses espíritos ficam com um pensamento tão trevoso que não conseguem enxergar aquilo ou o caminho para o progresso. Às vezes, ou de vez em quando, como diz aqui o livro, eles entreveem a verdade, mas não aceitam perdoar, não aceitam se arrepender e aceitar ajuda ou aceitar resgate para mostrar-lhes o bom caminho. É por isso que a doutrina espírita explica que não existe um lugar determinado chamado inferno. Você, quando você desencarna, a sua consciência, o seu estado atmosférico, nebuloso, trevoso, te arrasta para regiões chamadas umbralinas. E essas regiões estão sintonizadas com o que você é, ou com o que você pensa, o que você fez, através do seu currículo espiritual. E essas regiões você vai encontrar os iguais a você. E se você tiver um pouco de percepção e conhecimento, você vai ter e vai precisar se arrepender para clamar a misericórdia de Deus. 230 nos traz a seguinte pergunta: o espírito progride no estado errante? O espírito desencarnou, ele era a alma aqui encarnada, desencarnou, ele está no estado de espírito errante. Ele vai ficar lá, nesse período, como nós vimos, por um tempo determinado, mais ou menos curto. E lá, ele pode se melhorar? Os espíritos explicam que lá há possibilidades dele se melhorar bastante, mas desde que haja vontade e desde que haja desejo. Eu acabei de dar um exemplo daquele espírito que está com uma atmosfera trevosa e que não aceita ajuda, não aceita perdão, não aceita arrependimento. Fica apegado aos prazeres e vícios da matéria, vícios da sexualidade, vícios da sensualidade, vícios da carne, vícios do dinheiro, do patrimônio e principalmente do desejo de vingança, se vingar das pessoas que ele acha que fizeram mal para eles aqui na Terra. Mas a existência é na existência corpórea. É na existência corpórea que a gente impulsiona e melhora mais rápido e põe em prática as ideias adquiridas durante o estado errante. Como assim, Daniel? Deus quis assim. Deus fez a matéria. Existe Deus, existe espírito e os princípios espirituais, espírito, e existe matéria. Deus colocou a matéria chamada universo para seus filhos gozarem e usarem. Tudo no universo tem um sentido, nada é inútil e o universo é nos emprestado. Nós somos os usufrutuários da matéria universo. Então Deus quis assim, que nas escolas da vida, nos progressos dos mundos, a gente viesse na carne para progredir e, esquecendo do passado,
se amasse. Tá? Por isso que o Espiritismo explica o esquecimento do passado como uma dádiva, porque senão a gente estava na rua se matando ou se pegando. E a pergunta 231 é uma consequência da anterior, quando ela fala se os espíritos errantes são felizes ou infelizes. Está aí uma resposta ótima. Depende. Nós sabemos que depende. Falamos aqui que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde existem gamas e vários tipos de espíritos, vários níveis de morais, de intelecto, vários níveis de evolução. Estamos todos misturados, uns espiando, outros provando e outros espiando e provando. Então, os espíritos errantes, quando desencarnam, eles não se transformam em nada, eles continuam sendo o que eles são. Eles são felizes ou infelizes? Mais ou menos, depende, segundo os seus méritos. Eles sofrem as paixões cujos germes conservaram, tá? Então, se ele está enraizado, ele carrega esse germe materializado. Ou se são felizes, segundo a maior ou menor desmaterialização. Quanto mais preparado no desencarne e entender e tiver um raciocínio lógico de como é a vida espiritual, que a vida espiritual é a verdadeira, e desencarnar com a consciência tranquila, vai estar mais desmaterializado e vai sofrer menos na erraticidade. Eu não disse no vídeo passado, vamos deixar a nossa vida leve, para que a erraticidade também seja leve. Aí lá no estado errante, esse espírito que está lá feliz ou triste, ele entrevê, ele olha, ele estuda, os irmãos espirituais ajudam ele a entrever, a observar o que ele acertou, o que ele errou e o que falta para ser feliz. É assim que a gente vai, com a consciência, com o livre-arbítrio, usando a inteligência, fazendo uma melhora, porque você tem vontade de ser melhor e atingir. Você vê um espírito lá na erraticidade feliz, gozando da felicidade, e você quer ser igual ele, porque nós achamos que a felicidade são os bens terrenos, quando na verdade não o são. Mas sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isto é uma punição. Então, nem sempre é permitido ele vir reencarnar. A gente costuma dizer que tem mais desencarnados aguardando a fila para encarnar do que nascidos aqui na Terra, na carne. Então, se vocês imaginam quantos espíritos pedem chance para vir e resgatar e melhorar, porque eles sabem que através da encarnação, da vinda na carne, é que se melhora. E nem sempre é permitido reencarnar à vontade. Existe uma lógica na lei de Deus, existe uma bondade, existe uma misericórdia, mas o Pai Celestial, o Eterno, tem que reger a orquestra através das suas leis. E as suas leis são imutáveis. Ele é bondoso, ele é amor, ele é perfeição. E nós, filhinhos birrentos e mimados, queremos sempre dar um jeitinho de cortar a fila. Tomem cuidado com isso, meus irmãos. Pergunta 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Olha que legal, né? Também depende. O espírito errante, sendo atrasado, não consegue e não é permitido, tá? Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. Ao menos que, olha o espírito evoluído, ao menos que durante sua vida tenha se elevado. Esse é o objetivo que a gente deve se voltar, pois sem isso jamais nós nos tornaríamos espíritos perfeitos, não alcançaríamos a perfeição. Esse espírito pode, entretanto, ir para alguns mundos superiores, passando como estrangeiro. Então você lá na erraticidade, se você é evoluído, se você é bondoso, se você conseguiu na Terra se melhorar e adquirir um status moral como espírito, você pode ir passear nos mundos vizinhos, como se você saísse daqui e fosse visitar um parque lá na capital, tá? Mas como estrangeiro, nada mais faz do que entrever. E entrever é sentir, perceber, ter uma noção do futuro, enxergar aquele lugar, aquele outro mundo e ter o desejo de se melhorar,
Porque quando você vê aquelas pessoas naquele outro mundo, ou no parque, como eu disse, da capital, você tem o desejo de ser igual a eles, ser igual aos seus irmãos. Olha que gostoso que é, tá? E você tem o desejo de querer habitar esses mundos, desfrutar esses mundos. Por isso que a felicidade não é deste mundo. Nós temos que ter consciência disso, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. E o nosso Pai prepara estes mundos, essa infinitude de planetas para nos servir. Temos que ter consciência disso. A 233 diz: os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores. Aqueles que já estão purificados, eles podem vir habitar aqui na Terra ou passar por aqui? Eles vêm frequentemente para ajudar e progredir. Quando você progride, você ajuda o próximo, não é assim? Em tese aqui na Terra, o rico deveria praticar a filantropia e ajudar o pobre. No mundo espiritual, o espírito evoluído ajuda os inferiores a se esclarecerem e almejar e conseguir, com a misericórdia de Deus, melhores posições espirituais. Então, os espíritos purificados vêm sempre nos ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para nos orientar. Se a vida verdadeira é a vida espiritual, é ela que nos rege. Nós sabemos pelo Livro dos Espíritos que os espíritos interferem na nossa vida, mais do que a gente imagina. Se esses espíritos comuns do nosso cotidiano nos auxiliam, o nosso anjo da guarda, o nosso anjo amigo, imaginem os espíritos superiores, como ajudam nós, irmãozinhos atrasados. Somos todos irmãos, somos todos de uma fraternidade, filhos de um Pai só, filhos do Eterno, e nós não devemos jamais deixar de ajudar nenhum de nós. Estamos atrasados ainda. Difícil você ajudar e praticar a caridade na essência, no amor verdadeiro. Mas os espíritos evoluídos já têm grande cabedal e percepção para nos ajudar sempre. Vamos parar na 233 e no próximo vídeo a gente começa na 234, mundos transitórios. Vídeos curtinhos para você não ter preguiça de assistir e estar sempre estudando. Muito obrigado. Valeu.